Eu queria deixar, gente, antes da gente continuar o nosso bate-papo, que duas coisas ficassem bem claras na cabeça de todos, né? Normalmente, todo programa de pós-graduação, ele tem regras, ele tem deliberações, né? Então, a primeira coisa, quando a gente vai concorrer a um programa de pós, ou está já dentro de um programa de pós, é ver como as coisas se passam, é ler, é procurar as deliberações e as regras sobre qualificação, como fazer um trabalho, o modelo, né, desse trabalho. Né? A segunda coisa é conversar com o orientador. Porque o orientador, como o nome diz, e eu sempre brinco muito com isso, ele orienta, ele apenas orienta, ele não vai fazer o trabalho pelo aluno. Então, que fique bem claro isso. Orientador nenhum faz trabalho pelo aluno. Tá? A gente está falando de doutores que orientam, a gente está falando de coisas éticas. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de jeitinhos. Não. Tá? A gente está conversando com vocês para passar, além das experiências, como deve ser feito isso. Por último, caso o programa de pós-graduação ele não tenha regras definidas, a gente tem que usar normas já estabelecidas, tipo normas ABNT, para você poder escrever o texto científico. Tá ok? Então, que fique isso bem claro. Eu não vim aqui, eu não trouxe os professores aqui para falar sobre um determinado programa de pós-graduação, né? Eu vim aqui para a gente falar sobre qualificação, o que é importante em uma qualificação, independente do programa, independente do orientador. Porque a gente tem que ter essas coisas em mente e vocês têm que ir amadurecendo essas coisas, porque isso não acontece da noite para o dia. Como bem falou o professor Fred, a gente passou por isso e levou um tempo para maturar essas coisas. E eu digo com sinceridade, os nossos orientadores eram extremamente exigentes. Tá? Então, não tinha jeitinho. Era aquilo realmente o que eles achavam que devia ser e PT cordiais saudações. Não tinha muita discussão, não. Atualmente, vocês conseguem conversar com os orientadores de vocês. Até mesmo com esse tempo remoto, fica mais fácil até de vocês fazerem videoconferência com os orientadores. Antigamente, a dificuldade era marcar num determinado lugar para se encontrar. Tinha o problema da condução, tinha o problema do trânsito, tinha o problema do chefe querer que você ficasse mais um pouquinho no trabalho. Agora, não. Você tem essa disponibilidade maior. Então, assim, vamos aproveitar também as coisas boas que a pandemia nos trouxe, né? Logicamente, o afastamento do convívio é ruim, mas o uso da tecnologia para a gente adiantar essas condições é muito bom, tá bom? Bem, eu vou, antes de chamar a Vivi, que ela já chegou aqui também, eu vou começar dizendo o seguinte, que no meu modo de ver, menos é mais. Você tem que saber escrever de forma objetiva. Por quê? Porque quem vai estar avaliando o seu trabalho de pesquisa é um outro pesquisador. A gente tem que ter consciência que a escrita científica, um artigo produzido, não é divulgação científica. O que a gente está fazendo aqui hoje é divulgação científica. Tá?
Então, apesar de toda a formalidade que a gente já tem, né, mesmo brincando, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode misturar os passageiros, né? E a comunidade de pesquisa, de um modo geral, ela é formal. Ela não é para frente, vamos fazer de qualquer jeito que tá bom. Não, não é. Então, assim, procurem seguir aquelas etapas que a gente tanto fala, né? De uma escrita científica, tanto para artigo, quanto para uma revista, quanto para a tua tese ou de mestrado, né? Ou monografia ou dissertação de mestrado, ou a tese de doutorado, porque você não vai cometer erros. Você pode até fazer uma graça no título do teu trabalho, para ficar chamativo, mas no corpo do texto não. É escrita científica. Fred, Giancarlo, vocês concordam comigo nessas pontuações que eu fiz aqui? Deixa eu começar aqui primeiro, Fred, que eu tomei a liberdade de divulgar essa live nas minhas turmas, né, nas minhas disciplinas. E uma delas, metodologia de pesquisa e científica. Se tiver algum aluno meu, vocês estão ouvindo, a professora Rosana acabou de falar o que eu já comecei a dizer desde a primeira aula, desde a apresentação. Isso vale, né, para graduação, mestrado e doutorado. Por quê? Por que, professor Fred? O aluno faz disciplina A, B, C, D, X, Y, Z. Aí chega numa determinada fase do curso, né? E aí, independente se é graduação, mestrado ou doutorado, ele está com aquela carga de uma mala de matéria, de disciplinas, e aí ele se pergunta, o que eu vou fazer agora? E aí, muitas das vezes, ele chega quase ao final do curso, ou quase ao final de defender a monografia ou a tese. E aí, o que eu vou fazer? Ora, é o que a professora Rosana acabou de comentar. Procure um professor, procure o teu orientador. Ele vai te dar, ele não vai fazer, a professora acabou de pontuar isso, ele não vai fazer, mas ele vai fazer o papel dele, que é o mínimo de orientar. Então, faça isso, procure aquilo. Isso acontece em todos os níveis, como eu acabei de falar, graduação, mestrado e doutorado. É claro que no doutorado, né, tem-se a lenda de que no mestrado você começa a aprender a fazer pesquisa, no doutorado você faz. Isso, para mim, é um ledo engano. É uma lenda urbana. Porque até hoje eu ainda estou aprendendo a fazer pesquisa. Né? Mas tem-se uma... A professora Rosana colocou, tem-se uma metodologia. E eu ainda comento mais, professora Rosana, na disciplina de metodologia, você pode chegar assim e falar, eu discordo de tudo que está sendo colocado. Sim, você não está discordando do Jean, mas de todo o somatório de conhecimento que está atrás de nós, que estamos agora, né, tentando desenvolver o trabalho, que diz, esse caminho, por enquanto, está dando certo. Então, a professora Rosana colocou exatamente isso que se tiver algum aluno aí, acabou de ouvir o que eu já venho repetindo. E mais, ela ainda tocou nas regras da BNT também, que tem que ser seguida. São as nossas regras. Tem de ter regra. Então, fazer a pesquisa, ela vem da curiosidade. E essa curiosidade, como eu digo, né? Até hoje ainda estou aprendendo a fazer pesquisa, porque a curiosidade ainda aflora. Mesmo que, mas será que eu não podia fazer assim diferente? Será que não podia? Por que não? E vamos tentar. O fato de, né, hoje em dia, se vende muito, é que tem que dar certo. O não dar certo também é uma coisa, porque você está dizendo para outras pessoas que, olha, esse caminho não dá, não perca tempo, vamos para outro. O sim ou não fazem parte. É verdade.
O que não pode é ter o talvez, porque aí gera a dúvida e para. Né? Então, eu vou fazer um. Não vai dar certo. Não, isso você vai mostrar para a comunidade científica que não dá. Então, vamos para o outro caminho. Você não é um grupo sozinho. Né? Esse egoísmo de que eu vou fazer porque eu tenho que isso, eu vou aparecer, eu vou ficar. Isso não do eu, não, nós, né? Por isso que é uma comunidade científica e trabalha junto, em conjunto. Bom, Fred, quer obrigado. fazer alguma... Não, quero sim. E aí depois eu apresento a Vivi. A Rosana, ela começou, né, e o professor Jean complementou algo que é básico. Né? Tudo começa, todo o processo começa por conhecer as regras. Né? A gente precisa saber quais são as regras, como a professora Rosana falou, independentemente da instituição onde você vai fazer pós-graduação. Cada instituição tem lá o seu template do documento, né? Tem determinadas instituições, por exemplo. Agora eu trabalho ainda, né? Quer dizer, já foi pior, mas agora eu trabalho e oriento trabalhos na UESO, na Fundação Getúlio Vargas, no IBMEC e no IME, que eu comecei a trabalhar recentemente. Orientei o mestrado lá e agora estou orientando um doutorado, por conta da minha especialidade, né, em segurança da informação e redes, né, porque, na realidade, a gente está fazendo um trabalho de pesquisa de segurança na área de roteamento. Então, como eu tenho essa expertise, eu estou trabalhando com isso. Cada instituição tem algumas nuances, né, tem algumas diferenças, mas o básico, o principal, é igual para todo mundo. Você vai ter que seguir as regras, você vai ter que definir, e aí é onde eu vou complementar os meus colegas, com algo que eu tenho certeza que todo aluno de pós-graduação tem essa dúvida quando começa a fazer disciplinas e quando começa digamos, ser lembrado que vai precisar fazer um trabalho de final de curso, né? Seja ele um trabalho monográfico ou ou dissertativo, enfim, dependendo, né, do tipo, né, de estudo, tem modelos diferentes, mas o aluno tem essa dúvida, e eu vou fazer pesquisa em quê? O que é que eu vou escrever? Vou fazer monografia sobre o quê? Bom, isso só precisa ser decidido depois de você entender quais são as regras do jogo, qual é o modelo, como é que se faz pesquisa, quais são as formas de pesquisa, que é que o nosso professor Jean ensina na nossa universidade. Isso é fundamental, que existem vários modelos diferentes que você pode adotar, são estratégias, que cada uma delas é mais adequada para um determinado tipo de problema. Então, o que acontece? A professora Rosana hoje nos chamou para falar sobre qualificação. Na minha época, não existia qualificação. Era o orientador que decidia. Né? Mestrado, doutorado, eu fiz qualificação porque eu já fiz doutorado velho, bem velho, né? Já fiz lá nos anos 2000. Mas o mestrado que eu fiz em 1997, os nossos doutores lá na época não faziam a qualificação. Hoje, o doutorado tem 2 qualificações. Você tem que fazer 2. Uma, né, logo após terminar as disciplinas e tudo, quando você vai definir qual vai ser o tema da tua pesquisa, aquela coisa toda, e mais adiante você precisa fazer uma segunda qualificação para você defender. E, inclusive, em algumas instituições, como é o caso lá do IME, ele exige que você tenha artigo publicado. E o artigo tem que ter qualis alto, não é baixo, não. Ou seja, a pesquisa tem que ser uma pesquisa realmente muito bem escrita, como a professora Rosana falou, muito bem consolidada, com todos os requisitos, com todas as, digamos, as qualidades necessárias para um trabalho de pesquisa. Tá certo? Eu anotei aqui algumas dicas, mas eu tenho certeza que essa conversa ainda vai mais adiante, então eu quero guardar alguma coisa para ter o que falar também mais adiante. Então, vou passar a palavra para a professora Vivi.